Lula quer indicar habeas de novo para o STF e isso seria ótimo. Essa é a premissa controversa da nossa fonte de hoje. Para a gente entender a fundo as manobras e estratégias dessa batalha pelo STF de forma totalmente imparcial, inscreva-se no nosso canal rapidinho e bora direto aos fatos. E essa declaração dá o pontapé inicial num verdadeiro jogo de xadrez em Brasília. A gente está falando de um simples nome que foi recusado, mas que acabou desencadeando uma disputa institucional simplesmente fascinante. É exatamente isso que vamos destrinchar agora. Seção 1. A polêmica da reindicação. O embate entre executivo e legislativo. Olha só, a fonte reporta que o executivo tem a intenção claríssima de reivindicar Jorge Messias, que acabou de ser rejeitado pelo Senado. O que ilustra perfeitamente essa tensão é uma promessa de bastidores. O presidente teria dito: a vaga é sua, vou indicar você de novo. O ponto crucial aqui, que a gente precisa prestar atenção, é que a administração não encara esse veto como um ponto final pacífico. Na verdade, é visto como um obstáculo que precisa ser contornado a todo custo, marcando uma recusa clara em aceitar a derrota no Legislativo. Seção 2. O veto do Senado. Freios e contrapesos na República. Para o Senado, rejeitar indicados não é só uma birra partidária, não. É o exercício de uma função constitucional vital. Se a gente olhar o histórico recente de nomeações, a análise argumenta que o Executivo priorizou um perfil muito específico. Cristiano Zanin atuava como advogado pessoal. Flávio Dino era ministro da Justiça. E o Messias, chefe da AGU. Essa busca quase exclusiva por aliados muito próximos, muitas vezes deixando de lado outras demandas de diversidade, foi exatamente o que gerou um desgaste enorme com os parlamentares. E o resultado culminou nesse veto histórico do terceiro nome. E esse desgaste traz a gente direto para o princípio fundamental dos freios e contrapesos. Basicamente, é o sistema onde os poderes limitam e controlam as ações uns dos outros. A nossa fonte ressalta bem que o Senado não existe só para ser carimbador automático de ordem presencial. Aquele atrito, a discordância e o próprio poder de veto são sinais de que a engrenagem republicana está funcionando, exercendo o controle adequado e saudável do Estado. Seção 3. As regras do jogo. O regimento interno do Senado. Lá em Brasília, a vontade política sempre esbarra na burocracia, e o regimento é implacável. A regra diz que é totalmente proibido apreciar, na mesma sessão legislativa, uma indicação que já foi rejeitada pelo plenário. Ou seja, o Executivo não pode simplesmente forçar uma nova votação, do exato mesmo nome, para o mesmo cargo agora. A regra não deixa de jeito nenhum. Na prática, o calendário funciona assim. A sessão legislativa atual começou lá no dia 2 de fevereiro e vai até 22 de dezembro. Durante todo esse período, que é o ano vigente inteiro, a porta está simplesmente trancada para essa reivindicação específica. Uma nova análise do nome pelos senadores só vai ser legalmente destravada no início da nova sessão, e isso só acontece lá em fevereiro do ano que vem. Então, o que acontece se tentarem forçar a barra agora? Bom, a nomeação formal até pode ser feita pelo presidente como um gesto político, mas a votação em si fica completamente travada. Com isso, a decisão final migra de forma automática para a próxima legislatura. Isso acaba jogando a escolha dessa cadeira do STF bem para o meio de uma transição pós-eleitoral super sensível. Seção 4. O cenário Pacheco. Uma alternativa de aprovação rápida. Se o governo quiser fugir do risco desse atraso todo, existem rotas bem claras na mesa. De um lado, a gente tem a estratégia Messias, que é manter a palavra com o aliado, travar a votação e assumir o altíssimo risco eleitoral caso o grupo perca o poder na eleição. Do outro lado, a estratégia Pacheco, que seria focar na indicação do atual presidente do Senado. Como ele é uma figura da própria casa e tem um trânsito interno gigantesco, isso garantiria uma aprovação quase imediata, eliminando resistências e já garantindo a vaga em definitivo ainda nesse ano. Mas o relógio está correndo rápido. Existe uma janela de oportunidade muito apertada, que são apenas os meses de novembro e dezembro. É o tempo limite exato para conseguir mudar a indicação, tramitar o nosso nome nas comissões, aprovar no plenário e ainda realizar a posse, antes que o recesso parlamentar acabe com o ano. Seção 5. A grande aposta política. O risco da troca de governo. E se o governo decidir ir até o fim com a primeira opção, bancando esse atraso para o ano que vem? Bom, a nossa fonte cita um precedente americano de 2017 envolvendo as gestões do Barack Obama e do Donald Trump que mostra perfeitamente o tamanho desse risco. Funciona assim: o presidente atual faz a indicação, mas o Senado barra a votação no ano vigente.
Aí acontece uma nova eleição e um presidente de oposição assume o cargo. Essa nova gestão acaba herdando o poder legal absoluto para simplesmente retirar a indicação pendente do antecessor e nomear outra pessoa. Na prática, apagar completamente o movimento do adversário do tabuleiro. E o calendário institucional de transição no Brasil facilita exatamente esse tipo de bote. Pelas regras que a gente tem, o presidente recém-eleito toma posse no dia 5 de janeiro. Só que o Senado só volta do recesso em fevereiro. Essa diferença cria uma lacuna temporal ali em janeiro, que é perfeitamente legal, e permite que a nova liderança cancele o nome pendente de forma preventiva, antes mesmo dos senadores voltarem aos trabalhos. É um perigo real. Então, a grande questão que fica dessa nossa análise de hoje é a seguinte. Num tabuleiro político com um tempo estritamente limitado, regras implacáveis e um risco eleitoral gigantesco de troca de governo, qual vai ser a jogada final? Será que a administração atual vai bancar a lealdade ao aliado rejeitado e assumir o risco de perder a cadeira na Suprema Corte? Ou será que vai buscar a segurança de uma aprovação rápida e indolor com uma alternativa lá do Legislativo? Vamos continuar acompanhando os dados e ficar de olho nas próximas manobras em Brasília. Até a próxima explicação, pessoal!